Oi, alunos e alunas. Esse vídeo é um vídeo explicativo da nossa atividade sobre acentuação. Nós vimos a acentuação primeiro das oxítonas, quando a última sílaba é mais forte, das paroxítonas, quando a penúltima é mais forte. Depois estudamos a acentuação das proparoxítonas, quando a antepenúltima é a sílaba mais forte. E agora nós vamos ver a acentuação dos hiatos. Hiato é uma palavra que significa pausa. Mas vejam bem, ó, nós vamos comparar hiato com ditongo. Olhem bem aqui embaixo, ó, ditongos e hiatos, tá? Quando a gente fala em acentuação, a gente está falando só do acento agudo e do acento circunflexo. Só esses dois, que entram nas regrinhas de acentuação. O que eles têm de semelhante, de parecido? Olha, o ditongo com o hiato. Então, a semelhança entre hiato e ditongo, nos dois nós temos um encontro de duas vogais. Então, tem uma palavra, vai aparecer uma vogalzinha, em seguida vai aparecer a outra. Tá? Veja, no ditongo, herói. O oi são as duas vogais que estão se encontrando aí, ó. Oi, duas vogais. Isso é no ditongo. Agora, no hiato, tá? Itaú. Nós temos um encontro do A com o U também aí. Então, o que tem de semelhante é que nos dois nós temos na palavra uma sequência de duas vogais. Vamos ver a diferença agora. Qual que é a diferença, então? No ditongo, as duas vogais, elas ficam na mesma sílaba. Olha lá, herói. Isso é ditongo, duas vogais numa sílaba só. Já no hiato, uma vogal fica numa sílaba. Olha lá, Itaú, aqui em cima, ó. Uma vogal fica numa sílaba, que é o A, aí a outra vogal vai ficar na outra sílaba. Essa é a diferença, tá? Nós vamos ver nessa aula, para vocês fazerem depois, a acentuação dos hiatos. Olha quando são acentuados, olha. Os hiatos somente são acentuados quando a segunda vogal for U ou for I. Então tem duas vogais, igual lá no Itaú, ó, a segunda vogal é o U, né? Pode ser U ou I. E se essa vogal estiver sozinha numa sílaba, o Izinho sozinho, igual lá no U, ou U sozinho, ou com S junto, com S pode. Então eu coloquei 3 exemplos aqui para vocês, olha, saída, saúde, faísca. Então vocês percebem que há um encontro de vogais aqui, mas cada uma numa sílaba. O I está sozinho em saída, o U está sozinho em saúde. Em faísca eu tenho o I acompanhado de S, aí pode. Essa regrinha tem uma exceção. Quando depois do I vier o NH, não tem acento. Tá? Ó, por exemplo, rainha. A única exceção que tem, tá? Depois do I vem NH. E não importa se o I ficou sozinho na sílaba, não tem acento, certo? Se a segunda vogal não estiver sozinha, também não tem acento. Só vale com o S, tá? Então, por exemplo, ó, Saul. Olha aí para vocês verem como que ficou Saul, ó. O A ficou separado do U, mas o U não ficou sozinho, ficou com o L. Raul, a mesma coisa. Olha o juiz também, ó. Juiz. O I não ficou com S agora, ficou com Z. Por isso que não tem acento. Raiz, a mesma coisa, ó. E o Luiz escrito com Z. Olha lá, Luiz, está junto com Z, não tem acento, tá? Olha, fora os casos previstos acima, não se acentuam os hiatos. Quer dizer, a segunda sílaba tem que ser I ou U. E tem que estar sozinha lá na sílaba acompanhado de I. Se a segunda vogal não for I ou não for U, não tem acento. Olha para vocês verem, ó. Fora desses casos, né, previstos acima, não se acentuam os hiatos. Olha para vocês verem, ó. Portanto, escreveremos sem acento, ó. Saara, ó, os dois A's juntos, ó. Mas é um A depois outro A, não tem I nem U na segunda vogal. Caolho é um O, aorta, que é aquela veia, né? Depois do A tem um O, é separado, é hiato, mas não tem acento. Segunda vogal é um O. Semeemos, tá? O E fica sozinho, o segundo E, mas é E, tá? Só se for I ou U, e assim por diante. Aí eu passei para vocês fazerem duas atividades. A primeira, tá,
eu dei para vocês assim alguns hiatos, todos eles são hiatos. E você vai separar. Na letra A você vai escrever os hiatos que não têm acento e na letra B os hiatos que têm acento, certo? Então você escreve uma vez. É bom você copiar essa tabelinha toda no caderno, tá? Então você vai copiar dos hiatos que eu passei aqui na letra A, todos que têm acento, na letra B e todos sem acento. Depois você vai fazer uma redação essa semana, tá? Sobre a sua pandemia aí, ó. O título é você que escolhe. Eu dei uma sugestão de começo, mas você pode começar de outra forma. Dá um título e começa. Nunca imaginei passar tanto tempo sem ir à escola. Aí você vai continuar, depois esses 3 pontinhos não. Aqui é o comecinho do primeiro parágrafo. Você faça os 3 parágrafos no mínimo, ó. Sua redação deve ter no mínimo 10 linhas e 3 parágrafos. Aquele lance de começo, meio e fim. Vai contar sobre a sua quarentena, tá? O que você tem feito, o que você pensa do coronavírus e dá um final. Então aqui já está. Ó, e ao escrever o texto, você vai pensar o seguinte: ele precisa ter uma palavra. Então você vai ao que você está escrevendo, você precisa ter uma palavra oxítona acentuada, tá? Vou baixar minha figurinha aqui. Precisa ter uma paroxítona acentuada, uma palavrinha pró-paroxítona, aí tem que ter acento mesmo, toda palavrinha pró-paroxítona tem acento, certo? E um hiato acentuado. Então você vai ter que escrever a redação pensando já. Ah, eu preciso de 4 palavrinhas. Uma palavrinha tem que ser uma oxítona com acento, outra uma paroxítona também com acento, outra uma pró-paroxítona, que tem que ter acento naturalmente, e a última, um hiato com acento, que é a matéria de hoje. Depois que você escrever sua redação, copie as palavras solicitadas e informe o que se pediu. Então fez a redação, escreve embaixo. Oxítona acentuada, vai lá no texto, tira uma. B, paroxítona acentuada, procura lá no texto e coloca uma. Certo? Ó, eu vou considerar a letra, olha o que está escrito aqui, ó, a pontuação, a clareza, serão avaliados, então faça com capricho. E logo aqui embaixo eu tenho uma sugestão para você assistir a uma aula no YouTube. Tá? Que vai te dar grandes explicações sobre, ou melhores explicações sobre esse lance de hiato, de tongo. Assista. Aí depois que você fizer no caderno, aquele mesmo esquema, manda para mim, para o meu e-mail, professor. Como é que é meu e-mail? professorpacelli@gmail.com, sempre tirando foto do caderno na vertical, certo? E ponha bastante força no lápis. Se for lápis, eu prefiro a caneta, ok? Bem no capricho, tá bom? Qualquer dúvida, manda um áudio no meu PV que eu ajudo, tá? Obrigado.